Oi, oi, tudo bom? Eu fiquei até tranquilo de fazer esse vídeo, porque comparado ao que foi o meu último, esse daqui vai ser bem mais de boa e sem polêmica pra falar de algumas paradas mais tranquilas, sem se envolver em mais problema. Mesmo sendo vídeos mais simples e com a probabilidade de não atingir muita gente, eu amo fazer vídeos assim, me sinto numa liberdade enorme. E com isso em mente, eu acabei lembrando de um vídeo que fiz 2 anos atrás falando sobre o Digo, que caso você não conheça, ele acabou ganhando bastante visibilidade naquela treta da Haluca, mas também por conta dos vídeos de opinião que ele fazia. Na realidade, o canal dele é uma inspiração direta pro meu existir, e é por isso que eu tenho um certo orgulho de ter feito esse vídeo, já que nele eu falei exatamente tudo o que pensava sobre o Digo e o porquê achava o canal dele genial. Então saber que o Digo assistiu aquele vídeo e ainda decidiu comentar alguma coisa me deixou muito feliz, até porque foi a primeira vez que um youtuber grande realmente interagiu com o meu canal de alguma forma. Saber que foi logo ele me deixou muito surpreso. Só que depois disso, o cara sumiu. Em dezembro já vai fazer 2 anos também desde que ele postou o último vídeo dele no canal principal. Ver ele parando assim, justo no maior pico que ele tinha recebido, me fez perceber o quanto eu sinto falta dos vídeos que ele fazia. Na real, eu nem sei muito bem por onde começar esse vídeo. Eu tava dando uma olhada no canal do Digo recentemente e descobri que dia 19 agora vai fazer 6 anos desde que ele postou seu primeiro vídeo. E a minha primeira reação foi ficar assustado com isso, porque eu não imaginava que fizesse tanto tempo assim. Eu acompanho esse maluco desde dezembro do mesmo ano em que ele começou com o canal. Na minha visão, sempre foi nítido o esforço que ele tinha pra continuar melhorando, vídeo após vídeo. Você consegue perceber isso por conta da edição, que eventualmente ele sempre testava alguma parada nova, ou então pelas thumbnails que foram melhorando sim com o tempo. Sei que pode parecer meio idiota, a maioria dos youtubers começaram com equipamentos mais simples, fazendo de uma maneira mais básica e depois foram melhorando. Só que com o Digo, por conta dos assuntos e vídeos variados que ele fazia, dava pra sentir muita honestidade vindo da parte dele. Você consegue perceber que a pessoa que tá ali comentando sobre as paradas realmente tá dando o ponto de vista dele de forma sincera, falando o que realmente pensa por ser o que ele acredita. E é isso que eu sempre achei o mais interessante dos vídeos dele, a tranquilidade com que ele fala de um assunto junto das explicações dele. Faz parecer que é realmente um amigo comentando alguma coisa com você, mesmo sendo uma parada muito simples. Eu admiro muito quem consegue se aproximar do próprio público desse jeito. E o Digo conseguiu fazer isso perfeitamente. Eu já tinha esse pensamento quando eu acompanhava ele em 2019, mas quando eu tive a oportunidade de conversar com ele pela primeira vez em 2020, tudo aquilo que eu pensava do cara conseguiu se potencializar ainda mais. Acho que eu nunca contei muito sobre isso no canal, então, dando um contexto maior de como isso aconteceu, do nada em 2020, eu resolvi que iria criar uma imagem super simples no Photoshop do Midoriya num fundo de galáxia verde com um traçado branco em volta. Muito feio. E depois de ter feito essa aberração aí, eu salvei em PNG e postei no Twitter marcando o Digo, dizendo com o maior orgulho que tinha feito pra ele e tudo mais. Se não me engano, eu fiz esse post era de madrugada, tava morrendo de sono, então depois disso eu acabei indo dormir. Quando eu acordei no outro dia e fui abrir o Twitter, eu fiquei surpreso porque me deparei com o Digo respondendo meu post e me seguindo no Twitter. Ele me respondeu com o seguinte: passa teu Discord na DM que eu te ensino algumas coisas do PS6. Eu nunca tinha visto nenhum youtuber fazer algo parecido, muito menos do tamanho dele, que já naquela época, comparando as datas, ele tinha quase que recém feito o potencial 3 dele, então ele tinha pelo menos 300 mil inscritos. Eu lembro de ter mandado mensagem na DM dele, ter mandado meu Discord. Eu fico triste que perdi essa minha conta do Twitter, que ele me seguia e que a gente tinha conversado. O Twitter suspendeu minha conta, não lembro exatamente porquê, nunca consegui recuperar. A única coisa que sobrou desse Twitter foi a mensagem do e-mail avisando que ele tinha me mandado DM lá de volta, sendo só um chamei lá. Depois disso, felizmente a conversa tá salva no meu Discord, então ainda dá pra ver. Não tem nada demais, acho que não tem problema nenhum mostrar, é só a gente combinando de call e depois ele me ligando. O que, de acordo com o Discord, a call durou 10 horas, sendo que isso é claramente mentira. Nessa call ele começou a me mostrar um pouco do passo a passo de como ele fazia as thumbs dele e os efeitos que dava pra colocar pra ficar mais bonitinho. Enquanto isso, eu tava lá tremendo, mal conseguia falar alguma coisa, então essa chamada deve ter durado no máximo 1 hora ou 30 minutos. Depois que a chamada terminou, eu fiquei mó triste de não ter conseguido conversar mais com ele. Na minha cabeça, aquela oportunidade já tava sendo única. Muita coisa eu esqueci por conta do choque do momento, mas ainda assim tava feliz de ter conseguido conversar um pouco com ele. Com o tempo fui lembrando das coisas que ele me ensinou, fora que um amigo meu que é designer também me ensinou muita coisa. Então hoje em dia, até que vem um resultado legal de vez em quando, eu fico satisfeito, mas sempre que posso, tento melhorar ainda de alguma forma. Enfim, é por isso que eu tenho muito carinho por você e pelo seu conteúdo, mano. São atitudes que se destacam muito, ainda mais num lugar onde muita gente parece ser intocável. E como eu já disse há 2 anos atrás, faz um pouco de falta essa humanidade, principalmente aqui no YouTube. Então, obrigado, Digo. Eu sei que já te agradeci por isso no seu react ano passado, mas
mas sinto que deveria agradecer de novo aqui e deixar marcado no meu canal, pra que talvez possa incentivar um pessoal que gosta de gravar vídeo pra um dia ser reconhecido pelo youtuber que gosta. Até hoje não entra na minha cabeça que você decidiu dedicar o seu tempo a ajudar uma pessoa aleatória que te marcou no Twitter sem expectativa nenhuma de ser respondida. Então, assim como você acabou me inspirando a continuar com o meu canal, quando vi que você se inscreveu aqui lá em 2023, eu fiquei muito feliz. Senti que finalmente teria a oportunidade de te agradecer, não fazer parecer à toa o tempo que você gastou falando comigo naquela época. Parece idiota, mas eu sempre tento mostrar que tô me esforçando pra melhorar no que eu gosto de fazer, e ver isso dando resultado faz parecer que não é real tudo isso que eu tô vivendo. Eu sei, ainda é só o começo, mas ver que tem gente que realmente gosta do que eu faço já é surreal. Tudo isso porque do nada em 2022 eu resolvi voltar a gravar vídeo sem nenhuma expectativa que meu canal fosse dar certo. Já tinha praticamente desistido do meu sonho de querer crescer aqui dentro, e é irônico pensar que só começou a dar certo quando eu parei de moldar minha opinião pra agradar os outros. Eu nunca me orgulhei de fazer esse tipo de conteúdo raso só pra concordar com a maioria. A maioria dos vídeos curtos, feitos sem roteiro, sem muito esforço pra poder postar de forma rápida, não me sentia feliz fazendo aquilo. Até porque do que adianta crescer se as pessoas que me acompanham nem sabem quem eu sou ou só se importam com as notícias que eu dou? Se é pra ser um canal de opinião, eu vou dar minhas opiniões sobre cada assunto e tentar explicar o meu ponto de vista da melhor maneira possível pra quem tá me assistindo. Sei que é impossível que todo mundo concorde com o que eu tô falando. De certa forma, acaba sendo uma consequência de falar sobre o que eu penso. Sempre vai ter gente pra pensar o contrário e tá tudo certo. Ao menos dessa forma, eu tenho certeza que tô falando tudo com base no que eu acredito. E tudo isso por conta de um cara que lá no começo, mesmo que sem querer, me inspirou a não parar de tentar produzir vídeos pro YouTube. Seja com a ajuda que ele me deu há anos atrás com as thumbs, ou então com os vídeos sendo sincero e dizendo como tava se sentindo. Eu tenho postado menos, e esse é só um dos motivos, porque, cara, eu tô cansado, mas ao mesmo tempo eu ainda quero dar o meu melhor. E essas duas coisas não fazem sentido nenhum, porque ou eu mantenho frequência simplificando os vídeos, ou senão, cara, vai fazer mal pra mim. Se você reparar, a média de duração dos meus vídeos antigos eram de 2, 3 minutos, às vezes 4. E hoje em dia, todo vídeo meu tem pelo menos 5 ou 6 minutos. Ou seja, pelo menos aí já é um pouquinho mais de trabalho na hora de edição. Mas se você entrar nos vídeos, você repara que antigamente o primeiro minuto era muito bem editado, até porque é a parte mais importante, a parte onde a maioria das pessoas vão estar assistindo. E depois disso, ele simplificava. Era muito mais uma gameplay com uma explicação. Só que hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre o Flow e o Podpah, cara, são 17 minutos de vídeo. E não teve uma gameplay. Foram 17 minutos representando o que tinha na tela. Tudo bem que eu botei muitos trechos onde os caras falam, mas ainda assim, foi muito trabalho de editar isso daqui. O ponto de tudo isso é como eu acho que faltam mais canais, assim como eu digo, que pensem mais nisso, sabe? Canais que demonstrem se importar com o próprio público e não que pareçam ser distantes de quem acompanha. Deve ser por isso que até hoje eu vivo insistindo para que outros canais de opinião sejam mais reflexo deles mesmos, ao invés da bagunça que virou essa comunidade nos últimos anos. Eu sei que o trabalho do cara não parou só no canal principal, ele continua fazendo react e continua fazendo vídeo no live show, que é outro projeto dele. O que eu acho que aconteceu para ele abandonar o canal principal foi que ele percebeu a dor de cabeça que é ter um canal de opinião grande. A influência que ele tem agora, que é muito maior de quando ele começou com o canal, tudo que ele for comentar precisa ter um cuidado imenso e também muita responsabilidade caindo sobre ele. Mas faz tanta falta ver esses vídeos bem produzidos que ele fazia, comentando sobre o que ele gosta ou não gosta, seja contando a história de uma série que ele assistia quando criança, ou então dando mais valor para as músicas brasileiras. É uma parada que o Digo faz muito bem, ele consegue deixar o vídeo interessante por si só, independente do assunto. Eu sei que eu não sou ninguém importante para impactar essa comunidade de alguma forma, mas mesmo assim, é uma ideia que eu sigo tentando passar adiante sempre que posso, porque foi isso que me inspirou a continuar tentando por todos esses anos. E mesmo que meu canal não tivesse indo pra frente lá em 2019, ouvir as coisas que ele sempre dizia me motivavam a continuar fazendo o que eu gostava. Mesmo dando mais trabalho, eu fico feliz em ver que eu tenho feito algo diferente, que não dá mais pra comparar um canal com outro, que só de ver um vídeo meu dê pra diferenciar o que eu faço das outras pessoas. Esse sentimento de estar sempre evoluindo, sempre melhorando, tentando sempre me superar, me faz querer seguir em frente. Porque se for pra fazer algo por fazer, falar sobre assuntos que eu não me importo só porque eu preciso postar, manter frequência com algo que não me traz nenhum orgulho, no final das contas, eu estaria indo totalmente contra o que acredito e que eu disse odiar no primeiro vídeo desse canal, porque se for pra ser só mais um nesse site, toda aquela ideia de não somos cópias foi mentira, e tudo que eu sempre disse nos meus vídeos teriam sido em vão. Então, mesmo que as coisas estejam complicadas, que o único vídeo dê muito mais trabalho agora do que era antes, esse sentimento de fazer algo diferente, de estar sempre tentando melhorar, de ter orgulho do conteúdo que eu faço, faz tudo isso valer a pena. E assim como eu disse no meu vídeo passado, eu sempre quis ajudar cada vez mais as pessoas a continuar produzindo, aumentando em canais pequenos, divulgando alguns canais menores que você via potencial, fazendo assim com que eles já começassem com algum tipo de apoio. Vendo seus vídeos, eu sinto que você não é só alguém que tá ali pra falar qualquer coisa e ir embora, até porque se as coisas fossem feitas de qualquer jeito, não iria alcançar tanta gente como você alcançou. Se as coisas fossem feitas de qualquer jeito, você não iria ter alcançado tanta gente como você conseguiu alcançar.